Como decompor números. Decompondo em centenas, dezenas e unidades. 1. X. Fonte de pesquisa. Entenda a diferença entre dezenas e unidades. Quando olhar para um número com 2 algarismos e sem vírgula, eles representarão as dezenas e as unidades. O primeiro está à esquerda, e o segundo, à direita. O número na casa das unidades pode ser lido exatamente como aparece. Os únicos que pertencem a elas são 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O número na casa das dezenas apenas se parece com os das unidades, quando observado separadamente. No entanto, ele tem um 0 depois dele, tornando-o maior. Os números que pertencem a essa casa incluem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Quebre o número de 2 algarismos. Ele é formado por unidades e por dezenas. Para decompô-lo, você precisa separar essas duas partes. Exemplo: decomponha o número 82. O 8 está na casa das dezenas. Então, essa parte pode ser separada e escrita como 80. O número 2, por sua vez, está na casa de unidades. Pode ser escrito como 2. Quando for anotar sua resposta, ela deve ser 82 igual a 80 mais 2. Perceba que o número escrito normalmente está na forma padrão, enquanto o decomposto está na forma expandida. Com base no exemplo anterior, 82 é a forma padrão e 80 mais 2, a expandida. Introduza a casa das centenas. Quando um número tem 3 algarismos e nenhuma vírgula, possui as casas das unidades, das dezenas e das centenas. A terceira fica à esquerda, a segunda, no meio, e a primeira, ainda à direita. As unidades e as dezenas funcionam exatamente da mesma forma que no número de 2 algarismos. O número na casa das centenas apenas se parece com os das unidades, quando observado separadamente. No entanto, ele tem 2 zeros depois dele, tornando-o maior. Os números que pertencem a essa casa incluem 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Quebre o número de 3 algarismos. Ele é formado por unidades, por dezenas e por centenas. Para decompô-lo, você precisa separar essas 3 partes. Exemplo: decomponha o número 394. O 3 está na casa das centenas. Então, essa parte pode ser separada e escrita como 300. O 9 está na das dezenas. Pode ser escrito como 90. O 4 está na das unidades. Pode ser escrito como 4. Sua resposta final escrita deve ser 394 igual a 300 mais 90 mais 4. Quando escrito como 394, o número está em sua forma padrão, como 300 mais 90 mais 4. Na expandida, aplique este padrão para uma infinidade de números maiores. Você pode decompô-lo seguindo o mesmo princípio.
Um algarismo em qualquer casa pode ser separado substituindo os algarismos à direita por zeros. Isso é verdadeiro independentemente do quão grande o número for. Exemplo: 5.394.128 igual a 5 milhões mais 300.000 mais 90.000 mais 4.000 mais 100 mais 20 mais 8. Entenda como decimais funcionam. Você pode decompô-los, mas cada número depois da vírgula precisa ser colocado em uma posição escrita também com. Os décimos são usados para o primeiro número, à direita, depois da vírgula. Os centésimos são usados quando há dois números depois da vírgula. Os milésimos, quando há três. Quebre o número decimal. Quando houver um que inclui tanto algarismos antes quanto depois da vírgula. Você deve decompô-lo separando os dois lados. Note que todos os números à esquerda ainda podem ser decompostos como você faria se não houvesse vírgula. Exemplo: decomponha o número 431,58. O 4 está na casa das centenas. Então, deve ser escrito como 400. O 3, na das dezenas, fica como 30. O 1, na das unidades, fica como 1. O 5, na dos decimais, fica como 0,5. O 8, na dos centésimos, fica como 0,08. A resposta final pode ser escrita como 431,58 igual a 400 mais 30 mais 1 mais 0,5 mais 0,08. Decompondo em várias partes. 2. X. Fonte de pesquisa. 3. X. Fonte de pesquisa. Entenda o conceito. Quando você faz isso, apenas quebra o número em conjuntos de outros números que podem ser somados para resultar no valor original. Quando uma parte é subtraída do número original, a segunda deve ser a resposta. Quando ambas são somadas, o número original deve ser o resultado calculado. Pratique com um número pequeno. Fica a coisa mais fácil do mundo quando você pega um único algarismo que só tem a casa das unidades. Você pode combinar os princípios aprendidos aqui na seção, decompondo em centenas, dezenas e unidades, quando precisar fazer isso com números maiores. Porém, como há muitas combinações possíveis para números maiores serem obtidos, este método seria impraticável para ser usado sozinho nesse caso. Passe por todas as combinações diferentes de partes para decompor um número dessa forma. Tudo o que você precisa fazer é anotar as diferentes possíveis maneiras de criar o problema original usando números menores e adição. Exemplo: decomponha o número 7 em partes. 7 igual a 0 mais 7. 7 igual a 1 mais 6. 7 igual a 2 mais 5. 7 igual a 3 mais 4. 7 igual a 4 mais 3. 7 igual a 5 mais 2. 7 igual a 6 mais 1. 7 igual a 7 mais 0. Use ferramentas visuais. Para alguém tentando aprender este conceito pela primeira vez, pode ajudar ter itens demonstrando o processo em termos simples e práticos. Comece com o número original de alguma coisa. Por exemplo, se for 7. Você pode começar com 7 jujubas. Separe a pilha em duas deixando uma jujuba de lado. Conte as restantes na segunda pilha e explique que as 7 originais foram decompostas em 1 e
6. Continue separando as jujubas em duas pilhas diferentes, tirando uma, gradualmente, da pilha original e adicionando-a à segunda pilha. Conte o número em cada pilha sempre que fizer isso. Isso pode ser feito com uma variedade de materiais, como doces pequenos, quadrados de papel, pregadores de roupa, bloquinhos ou botões. Decompondo para equações. 4. X. Fonte de pesquisa. Olhe para uma simples expressão de adição. Você pode combinar ambos os métodos de decomposição para quebrar esse tipo de expressão de diferentes formas. Fica mais fácil quando usado para expressões de adição simples. É pouco prático para usar com as longas. Decomponha os números da expressão. Você pode separar dezenas e unidades. Se necessário, pode ainda separar as unidades em partes menores. Exemplo: decomponha e resolva a expressão 31 mais 84. Você pode decompor 31 em 30 mais 1 e 84 em 80 mais 4. Reescreva a expressão em uma forma mais simples. Você pode fazer isso de modo que cada componente decomposto fique separado. Ou pode combinar alguns deles para ajudá-lo a entender melhor o quadro geral. Exemplo: 31 mais 84 igual a 30 mais 1 mais 80 mais 4 igual a 30 mais 80 mais 5 igual a 100 mais 10 mais 5. Resolva a expressão. Depois de reescrevê-la de forma que faça mais sentido para você. Tudo o que precisa fazer é adicionar os números e encontrar o resultado final. Exemplo: 100 mais 10 mais 5 igual a 115.